Bom dia, Power Físio. Bom dia para você que está aqui nessa live comigo, tomando um café para saber a origem emocional das dores no joelho e qual é essa relação com a dificuldade dos nossos pacientes fazerem escolhas na vida. Qual será a relação que esse sentir, que essa percepção pode estar causando ou impactando no joelho dos nossos pacientes? Enquanto você pega o seu café, eu vou estar aqui compartilhando essa live com o maior número de pessoas, de fisioterapeutas, para que possam conhecer um pouquinho sobre esse conhecimento, sobre essa nova abordagem. Então, eu estou mandando aqui, faça isso também enquanto você pega o seu cafezinho, para que a gente possa conversar agora nessa manhã, esse bate-papo muito gostoso, muito bacana, tá? Então, eu estou mandando aqui. Pronto. Enviado. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa origem emocional que acomete a articulação dos joelhos. Eu coloquei uma enquete ali, né, ontem, para escolherem, para vocês estarem escolhendo qual o tema que vocês mais gostariam que eu estivesse falando. E eu coloquei alterações na glândula tiroide ou as dores no joelho, mas votado foi a dor no joelho, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui no Café com a Fer. Na sexta-feira eu vou estar fazendo uma live às 7h15 também, e eu gostaria de estar respondendo as tuas perguntas. É a live Fer Responde. Então, como me pediram, eu vou estar falando já da tireoide, e daí vocês colocam ali na caixinha de perguntas que eu vou estar colocando nos stories sobre qual assunto ou qual pergunta você quer que eu coloque para você ali, para eu estar respondendo na live de sexta-feira às 7h15 da manhã, tá? Então, hoje a gente vai começar falando da articulação do joelho. Bom dia, Amanda, como que tá aí? Gostoso a viagem? Tudo certo? Tá numa parte boa, né? Muitas pessoas, elas acreditam que as dores nos joelhos, elas acontecem por você estar acima do peso, né? Mas será mesmo que isso é uma verdade absoluta? Será mesmo que apenas o peso da pessoa seria o responsável por essa dor no joelho? Porque se a gente parar para pensar, todo mundo que tivesse acima do peso, todos os nossos pacientes acima do peso teriam dor no joelho, e assim que reduzisse, isso poderia então acontecer o quê? Passar a dor. É claro que o peso ele tem uma certa contribuição, mas ele não é o maior vilão disso acontecer. Para que isso aconteça, é preciso ter uma alteração, uma disfunção nessa estrutura, nessa região. Então, a gente tem que sempre fazer essa avaliação de como que desse sintoma local. O que pode estar acometendo também a região dos joelhos? Nós temos muito comprometimentos diretamente relacionados ali dos nossos pés, do nosso pé plano, que muda um pouco da pisada, o tipo da própria pisada, do quadril, quando o quadril acaba tendo alguma sobrecarga. Então, a gente sempre tem que avaliar a pisada, as alterações no pé, com as alterações e disfunções que tem no quadril, porque o nosso joelho está ali no meio do caminho e sofre a interferência dessas musculaturas. Bom dia, Verônica, tudo bem? E então a gente vai estar tendo que fazer, tendo esse olhar, não só para o joelho em si, mas também por essa articulação. E o membro inferior por si só, junto eles têm um mesmo sentir, o quadril associado ao joelho, associado ao tornozelo, eles têm um sentir mais amplo, mas a gente tem também o sentir bem específico que vai estar cometendo ali a articulação do joelho. Quando a gente fala assim, por exemplo, um atleta fez uma lesão na articulação do joelho, a gente não vai estar considerando origem emocional dos sintomas, porque isso foi um trauma. E quando a gente tem um trauma, a gente não vai estar considerando que isso acontece, que você tem algo por trás. Mas, como eu sempre venho falando,
Muitas vezes um trauma direto, ele pode despertar sensações de podem despertar as origens emocionais pela percepção diante daquela situação, daquele conflito. Então a gente tem que sempre avaliar todo esse contexto. Então, se um paciente falou assim, eu caí, bom dia, Tati, eu caí, eu não teve uma lesão traumática, a gente pode então sim estar considerando que existe uma origem emocional por trás dessa dor. Sempre aquelas dores que não tem muita explicação, a pessoa fala assim, de repente começou a doer, de repente eu comecei a sentir o meu joelho, ou meu joelho retornou a doer, fazia tanto tempo que não doía. Então a gente tem que começar a investigar, a gente tem que começar a fazer um trabalho ali de detetive com os nossos pacientes, para que realmente a gente consiga estar descobrindo o que está por trás, o que foi aquele sentir, o que foi aquela percepção que o nosso paciente teve diante dessa situação. Então, quando a pessoa tem uma lesão física, uma queda, um acidente, um choque, muitas vezes com outra pessoa numa prática desportiva, muitas vezes isso daí vai ser traumático. Então, você tem que avaliar a evolução do trauma, como que foi essa lesão, e você tem que reestruturar essa articulação. Mas quando isso não acontece, a gente pode sim estar olhando por um outro perfil. E é isso que eu trago aqui para vocês, Power Physios, que atendem os pacientes, para que vocês tenham possibilidades de conseguir potencializar as técnicas que vocês já têm, que vocês já dominam, colocando em prática esse novo conhecimento que é um conhecimento que transformou a minha vida e que hoje eu tenho um próprio método que eu chamo, né, o método Gil, para isso. E para que você possa, então, estar olhando o seu paciente de uma maneira integral. Deixa eu ver aqui, Tati. Teria alguma dica para os pacientes identificarem as dores são emocionais ou não? Ótima pergunta, Tati. Sim, sempre que você tem aquela dor, que você olha para você e fala, é uma dor do nada, que começou do nada, você pode considerar sim que existe uma origem emocional por trás. É aquela dor que não teve um trauma, que não teve uma batida, que simplesmente começou, entre aspas, do nada. Eu estava bem e comecei a sentir esse desconforto e comecei a sentir a dor. Então, você tem que olhar. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Fer, tudo é emocional? E eu te respondo, não, nem tudo é emocional. Existem as quedas, existem os traumas, existem os acidentes, existem as intoxicações, tanto medicamentosas como alimentares, existem déficits nutricionais que vão estar gerando sintomas e não têm origem emocional. Mas eu te garanto que a grande maioria dos sintomas tem sempre algo por trás, porque isso é biológico, isso altera a fisiologia de funcionamento do corpo. Por muito tempo eu ficava pensando, mas eu não acredito que essa dor é apenas psicológica. E realmente os estudos mostraram que não é psicológico. Nós temos sim dores que de origens psicológicas, mas eu estou falando de dores biológicas, aquele sentir primário, aquela primeira emoção que vai fazer o seu corpo entrar em ação como estratégia de sobrevivência e nesse momento, ele vai estar trazendo sempre alguns sintomas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Diogo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Então, quando que a gente está falando aqui dos joelhos, eu gostaria de estar falando, então, quais são essas origens emocionais. Muita ligação com... Bom dia, Gabriel. Muita ligação com a alteração, os sintomas emocionais que vão estar cometendo os joelhos dos nossos pacientes que não são traumáticos, é normalmente uma ligação muito direta com a inaptidão desportiva, quando a pessoa ela não se sente capaz em alguma atividade esportiva. Por exemplo, seu paciente fala assim, nossa, eu amo correr, fiquei um tempo parado, e aí quando eu voltei a correr, dar aquelas minhas corridinhas, o meu joelho começou a doer. E aí eu tive que parar para poder estar reabilitando o meu joelho. Quando isso acontece,
é quando o paciente ele não estava fazendo o esporte que ele fazia e ele teve que parar o esporte que ele tanto queria fazer, ele se sentia incapaz em realizar essa corrida. E aí, então, essa sensação de incapacidade pode estar acometendo a região do joelho. Ele não se sente incapaz em desenvolver o esporte que ele deseja. Num atleta de futebol, é aquele atleta que ele está se cobrando, e quando ele faz o gol da vitória, ele vem um processo de reparação e começa a sentir dor no joelho. E aí ele entra num quadro muitas vezes recidivante, porque ele se sente incapaz. A hora que ele se sente capaz, que ele faz o gol, o corpo entra em reparação e normalmente ele tem que parar de jogar para poder tratar a articulação. E aí surge novamente um novo gatilho de se sentir incapaz de estar realizando os gestos desportivos. Ou também é aquele atleta que ele não concorda em estar se submetendo às ordens do treinador, o treino está muito em excesso. E aí, quando você tem essa sensação de você estar tendo que se submeter a alguém, se submeter a um treinador, às ordens de algo que você, ou de alguém que você não está satisfeito, que isso não te faz, é contra as suas vontades, é contra os seus princípios, você também pode estar tendo a dor na articulação do joelho. Então, o paciente às vezes relata assim, nossa, antes eu corria 10 quilômetros e tudo bem. E agora eu vou correr lá 300 metros, o meu joelho já começa a doer. Então, essa sensação de incapacidade sempre vai estar despertando ali no nosso paciente e aí é difícil sair desse ciclo. E quando a gente consegue mostrar para ele uma nova possibilidade, um novo caminho, uma nova oportunidade, fica mais fácil da gente conseguir ajudar esse paciente a reduzir os processos de dor, né? Às vezes também, quando uma pessoa fica mandando muitas ordens para outra, ela pode estar também sentindo a articulação do joelho. Eu não aceito as ordens que estão me dando, eu não aceito ter que é como se eu tivesse que me submeter. Porque no mundo animal, quando você se ajoelha diante do outro, isso significa uma submissão, que eu jogo, eu abro mão, eu deixo para lá. Então, é como se eu estou tendo que me submeter a ordens de pessoas que eu não desejo, essa minha articulação também do joelho pode estar sendo sobrecarregada, né? Os atletas, então, que eles não aceitam as imposições pelos seus treinadores, então vão estar sempre despertando essa sensação de capacidade. Quando você precisa se submeter a um parceiro da sua vida, a um chefe do seu trabalho, também essa região pode estar sendo fragilizada. Bom dia, Márcia, bom dia, Lilian, tudo bem? Liliane. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Qual é a sensação, né, de incapacidade que o meu paciente está sentindo, que tem essa conotação de que, às vezes, ele pode estar se sentindo submetido. Dr. Hammer, nas pesquisas deles, ele colocou que o sentir mais impactante para a articulação do joelho é não conseguir ter um bom desempenho na atividade física. Então, pergunte, você gostaria de fazer alguma atividade física? Você gostaria de e você não está conseguindo? Como que está sendo isso? Comece a investigar, comece a fazer as perguntas poderosas, as perguntas certas para o seu paciente, para que você consiga ir entrando ali naquele miolinho, entrando ali no que realmente foi o fator primordial para desencadear essa dor no joelho. Lembrando que eu vou estar compartilhando um PDF assim que acabar a live no grupo dos Power Physios que estão no WhatsApp, que vão participar da palestra que eu vou fazer no dia 20 de setembro agora. O link vai ser disponibilizado apenas lá no grupo, é uma palestra fechada, online, ao vivo e gratuita para os fisioterapeutas. Então, quem quiser receber o PDF com o resuminho da origem emocional do joelho de hoje e receber o link da palestra de terça-feira que vem, porque serão poucas vagas, já entra depois no link da bio e entra lá para o grupo VIP, para a palestra, para receber o conteúdo de hoje, para receber o link da live de terça-feira que vem daí da live fechada, tá?
Não deixe de participar, vai ser uma palestra muito bacana, vai ser uma palestra onde eu vou entregar ouro, uma palestra onde eu vou estar falando muito sobre o meu método, o método Gil, que é a minha abordagem de atendimento, que foi uma abordagem que eu transformei, não só a minha vida pessoal, mas principalmente profissional. Então eu vou estar trazendo tudo isso para vocês, como é possível a gente modificar às vezes o nosso modo de atendimento. E uma coisa muito legal, que foi o tema agora, voltando para o nosso tema da nossa live que eu trouxe aqui, é o que as dificuldades em escolhas da vida têm a ver com as dores do joelho do nosso paciente. O nosso paciente, quando ele tem muitas dificuldades, assim, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei qual decisão tomar, eu não sei que rumo ir, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu fico do lado da minha mãe, do lado do meu pai, eu não sei se na briga entre meu marido e minha mãe, que lado eu fico, eu não sei qual filho eu defendo, eu não sei qual emprego escolher, eu não sei qual faculdade escolher. Quando o meu paciente ele fica muito nessas questões de dificuldades de escolhas, de dificuldades em decidir algo, a região dos joelhos eles também pode estar sendo sobrecarregadas, sendo sentidas. E por que isso acontece? Porque o joelho ele nos dá o sentido de direção. E o nosso ligamento cruzado ele faz justamente a estabilidade da nossa articulação do joelho. Então, se eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, se eu não sei se eu escolho esse emprego ou esse emprego, se eu não sei se eu fico do lado do meu marido ou da minha mãe, o joelho vai gerar uma disfunção, uma instabilidade e aí pode estar despertando nos nossos pacientes a sintomatologia, começando a inflamar, começando a ter edema, começando a ter dor. E quando isso rompe, quando não é de forma traumática? Quando o nosso paciente vive essa mesma percepção por um longo período de tempo. Ou a intensidade é muito forte, ou o período é muito intenso. E é isso que a gente tem que estar de olho, a gente tem que tirar o nosso paciente o quanto antes dessas sensações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Elaine, minha linda. Bom dia, Fer. Tudo bem com vocês? Bom dia, Cássia. Então, assim, a gente tem que olhar para o nosso paciente de uma forma integral. Não adianta a gente ficar só aliviando os sintomas e deixando ele continuar sentindo, despertando essas sensações. Se ele tem dificuldade em fazer escolhas na vida, por que será que isso aconteceu? Alguma escolha que um dia ele fez foi um perigo. E esse perigo faz com que desperte novamente. O cérebro fala, não, quando você tomou essa decisão, quando você seguiu esse caminho, isso foi um perigo, isso te colocou em risco. Então, ele vai te tirar disso, ele vai te despertar essa sensação de que você não pode mais correr o perigo. E a melhor maneira que ele encontra de estratégia de sobrevivência é justamente essa, é te respondendo com alguns sintomas. Bom dia, Luana! Então, assim, eu preciso olhar e eu preciso ajudar esse paciente a entender que, às vezes, a escolha que ele teve lá atrás, sim, foi um perigo, mas que tudo já passou. Eu preciso ajudar esse paciente a ressignificar, eu preciso ajudar esse paciente a ter uma percepção diferente. Gente, lembrando que quem quiser receber o conteúdo, que eu vou liberar o PDF do resuminho da origem emocional dos joelhos, vai lá na bio, entra na lista VIP para receber o PDF da live de hoje e para poder receber o link da palestra que eu vou estar dando. O futuro está em suas mãos na terça-feira, uma palestra fechada, onde eu vou estar ajudando você, fisioterapeuta, a entender como é possível faturar R$6.000 atendendo um paciente por dia. Então, é uma nova abordagem de atendimento que pode te ajudar a aumentar os seus rendimentos. Então, entra lá no link da bio, entre para o grupo de WhatsApp e vai receber já hoje o PDF com esse resuminho da origem emocional do joelho e vai receber o link para a palestra. E o nosso joelho, então, ele também é responsável por quê? Por amortecer impactos, né? O nosso menisco faz muito essa função mecânica, realmente, que é a função, bom dia, Ju, a função de estar amortecendo impactos. E o que isso vem com a origem emocional? São aquelas situações em que eu vivo tendo que amortecer situações emocionais. Eu sempre tenho que estar ali
balanceando, amortecendo, mantendo as situações para que eu consiga, não cause um problema maior na minha vida ou na vida dos meus familiares ou na vida dos que estão ao meu redor. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar sempre ali amortecendo essas situações e o menisco vai estar sendo acometido. Vocês entenderam que eu falei do ligamento cruzado, que ele dá a direção, o menisco que dá o amortecimento. Então, olhe comigo como é interessante e como é lindo a medicina germânica. Gente, ela te fala assim, é o teu sentir que vai determinar se no seu joelho você sentir que vai ser uma instabilidade, que você não sabe em qual caminho seguir, ou se você tem que amortecer os impactos, vai ser a estrutura que vai ser acometida. Então, se você tem um problema no menisco, se o seu paciente está reclamando de dor no menisco, olhe para isso. Qual a dificuldade que você está tendo agora, seu João, em que você está amortecendo muitos impactos na tua vida e que isso está te causando um certo desconforto? E lembrando que quando o paciente vai nos procurar por dor, ele já passou pelo hiperestresse. Ou seja, aquilo já aconteceu. Então, a gente tem que olhar para onde? O que aconteceu, seu João, que você teve que amortecer muitos impactos e aí você começou a sentir essa dor? Quando essa dor começou, o que você estava passando na sua vida? O que aconteceu com esse sentimento? Aí, se ele começa a falar uma coisa que não, é porque eu tive que, vamos supor, eu tive uma raiva lá. Não é, você já sabe que não é, porque não é o sentir da raiva que vai estar impactando o menisco do joelho do seu paciente. Aí você fala, escuta, tá, mas o que mais que aconteceu em que você teve que amortecer? Você sabe, você é o guia, você é o mestre ali da situação. Então, você vai conduzir o seu paciente, porque o cérebro dele vai tentar sabotar o tempo inteiro em fugir dessa situação para te responder. Então, você vai ter que ir descascando a cebola até você conseguir entrar e ele conseguir, então, foi quando, então, eu tive que ficar entre um filho e o outro, eu tive que amortecer as situações. Bom dia, Carlos, bom dia, Lívia. Então, a gente tem que estar sempre olhando para essa situação. O sentir, a percepção é que vai determinar a localização dos meus sintomas, da dor, com perguntas poderosas. Isso mesmo, né? A Luana passou ali por um atendimento na semana passada, se eu não me engano, e são realmente as perguntas poderosas que faz toda a diferença no nosso trabalho. Os sintomas nunca mentem. Nunca mentem, ou seja, os sintomas físicos, seja os sintomas comportamentais. Eles estão ali te mostrando que algo precisa ser visto, que algo precisa ser trabalhado. E a gente tem que ajudar o nosso paciente a entrar e entender o que está por trás disso. Que linda! Obrigada, Lu. Foi maravilhosa a sessão porque você se permitiu, porque você se entregou. Então, é isso que acontece, tá? A gente precisa ser um guia ali para o nosso paciente, para que ele consiga olhar para dentro de si, para que ele possa olhar para a sua história, para que ele possa se reconectar. E o principal, a gente não vai mudar nada na história do que aconteceu dos nossos pacientes, mas a gente tem a oportunidade de mostrar para ele, para diminuir essa massa de conflito e reduzir os sintomas que eles sentem. E reduzir esse processo inflamatório, essa dor aguda. Porque tudo isso, a gente tem que... Muitas vezes, a dor musculoesquelética, a dor no corpo... Bom dia, Gi, bom dia, Carmen. Ela acontece quando a gente fica numa recidiva, a gente fica sempre experimentando essas mesmas sensações. No caso do joelho, eu vivo experimentando situações de dificuldade em ter sempre que escolher. Parece que sempre eu tenho que escolher entre isso ou aquilo. Sempre eu tenho que decidir entre estar aqui ou estar ali. Sempre eu tenho que decidir. E se eu não resolvo o meu primeiro conflito lá, que foi um dia um perigo, uma decisão que eu tomei na minha vida, toda vez que situações como essas surgirem na minha vida, na vida do nosso paciente, o que vai acontecer? Nosso paciente ele vai começar a responder com sintomas, ele vai começar a ter dor.
E é aí que a gente tem que entrar. A gente tem que aliviar os sintomas? Sim. E qual é o sentido biológico de toda dor musculoesquelética? Ele precisa se sentir reforçado. Por quê? Porque se ele se sentiu incapaz em realizar um gesto desportivo, se ele se sentiu incapaz de fazer a corrida que ele sempre fazia, ele não consegue mais correr, eu preciso fortalecer, eu preciso mostrar para aquela articulação novamente, sim, você é capaz de correr, sim, você é capaz de escolher, sim, você é capaz de amortecer, mas a gente tem que reduzir a massa conflictual. Para quê? Para que esse edema, essa inflamação, elas começam a se reduzir. Senão, quando eu entro numa fase de hiperestresse novamente, normalmente os sintomas diminuem. Porém, na hora que eu resolvo essa situação, ai, ufa, já escolhi ou nem precisei escolher, já passou, o paciente entra na fase de reparação e começa com sintomas. E ele normalmente chega para você no consultório e fala: agora que eu tô bem, minha dor no joelho começou. Agora que eu consegui organizar minha rotina para voltar para academia, para voltar a correr, para voltar a pedalar, minha dor voltou. E não é por isso. É porque na hora que ele resolve algum problema que ele queria, com sentimento de incapacidade, na hora que ele resolve, vai chegar a fase de reparação. E a fase de reparação, ela é inflamatória, é uma fase governada pelo sistema nervoso parasimpático. É uma fase de dor, de inflamação, de edema, muito desconfortante. Mas faz parte do processo. E quando a gente consegue mostrar isso para o nosso paciente, que não existe bom ou ruim, não existe saúde ou doença, existe sempre respostas ao que a gente está vivendo, o jogo muda. E você consegue falar para ele exatamente, ó, a gente vai tratar aqui e você tem um período para que isso aconteça, para que a melhora aconteça. Porque lembre-se, gente, que isso não é uma magia, isso é uma biologia, isso é fisiologia. Todo tecido que entrou em disfunção, que teve necrose, que teve atrofia numa fase de hiperestresse, numa fase lá em que a pessoa está vivendo esse sentir que eu estou te falando, de ter que amortecer, ter que submeter, ter que tomar uma decisão. Nesse momento, na articulação do joelho, no momento de hiperestresse, acontece uma necrose da musculatura, uma necrose óssea, né? Uma atrofia dessa situação, ou seja, o joelho perde a sua função. E nessa hora que ele perde a sua função, e por que perde a função? Pensa comigo, se eu não quero me submeter ao meu chefe, e eu tenho que ficar ali, por que o meu joelho vai ficar mais fraco? Pensa para mim, por que será? Bom dia, Paula. Ele vai ficar mais fraco porque justamente se ele está mais fraco, ele está mais maleável, fica melhor de eu me submeter, de eu me ajoelhar, de eu ficar sentada ali na minha cadeira trabalhando. Mas a minha percepção, o meu sentir é eu não queria estar aqui. Mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho outros motivos, eu tenho contas para pagar, eu tenho que aceitar. E aí você como fisioterapeuta, você vai entrar e vai falar para o seu paciente isso, vai falar, então você tem que sair do seu emprego? Não, né? Mas você vai mostrar para ele que é isso. E aí ele vai ter nas mãos dele a possibilidade de escolher uma nova opção. Porque se ele continuar sentindo isso, a dor no joelho não vai passar. E aí, se ele viver fazendo isso por muito tempo, alterações nas estruturas vão aparecer nos exames. Um menisco pode romper, um ligamento pode romper, uma artrose pode surgir. E aí? Pelo tempo que esse paciente está tendo essa percepção e tendo esse sentir. Gente, estão gostando até aqui? Tá fazendo sentido? Se tiverem alguma pergunta, pode estar colocando aqui para mim, tá? Para eu estar respondendo. E lembrando que eu vou compartilhar o PDF lá no grupo dos Power Physio, o grupo VIP do WhatsApp. Link tá na bio, tá? Para poder participar também da palestra no dia 20. Palestra que tá show, gente. Tá lindo aqui, tá linda a palestra. E a idade, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas é porque o paciente é idoso, né? Daí já tem aquele desgaste na articulação. A idade não influencia, né? O que influencia é o tempo que essa pessoa ficou vivendo essa experiência. E tem pacientes que vivem uma vida inteira
tendo essa sensação de incapacidade, tendo essa sensação de submissão. E nem sabem que é isso que está gerando a dor nos joelhos. E esse é o motivo pelo qual eu decidi estar aqui com vocês, compartilhando meu conhecimento. Porque eu não acho certo e nem justo da minha parte eu deixar esse conhecimento guardado ali na estante ou só replicando para os meus pacientes. Eu quero que o maior número de pessoas consigam entender e consigam ajudar outras pessoas a poderem entender de onde vem uma dor que nunca melhora. E foi por isso que eu decidi, eu tirei a vestimenta do medo, de tudo para estar aqui compartilhando com vocês. E eu sou muito grata por todos que estão aqui, por todos que me seguem, por todos que confiam no que eu falo, confiam no meu trabalho. Então, eu agradeço de coração todo esse carinho que eu recebo de vocês todos os dias aqui na internet. E lembrando que daí na sexta-feira, 7h15 da manhã, eu vou estar aqui na live Fer Responde. E eu vou abrir a caixinha de perguntas para você colocar ali qual pergunta você quer que eu te responda. Sobre qual é a origem emocional, qual dor, enfim. Você coloca lá que na sexta-feira, 7h15, eu vou estar respondendo tudo isso para você. Gente, sobre a origem emocional do joelho, seria esse o nosso tema. A gente tem que olhar para os nossos pacientes cada vez mais de uma forma integral, cada vez mais de uma forma mais acolhedora. As pessoas precisam se sentir acolhidas no nosso consultório. Elas não são só mais um joelho que chega inflamado, ela não é só um joelho que está rompido. Claro que daí, se ela fez uma cirurgia, você precisa fazer o processo de reabilitação fisioterápico naquela articulação. E quando rompe, já é porque já não aguentei mais, eu já resolvi esse problema. Já que você não decide o que faz da sua vida, se não foi traumático, lembrando disso, eu decido por você. Daí eu rompo, daí você vai para cá ou para cá e tá tudo bem. Eu paro de ficar nessa insegurança. Então a gente tem que trazer esses conhecimentos para os nossos pacientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que é um conhecimento que com certeza acalma muito o nosso coração diante de diversos sintomas que a gente vem passando. A gente pode escolher sempre. E quando a gente tem o poder de escolher, o poder de entender que é isso que está gerando alguns sintomas em mim, é muito transformador. Nem sempre é fácil, mas eu te garanto que é possível. Gente, eu agradeço de coração todas vocês aqui. Bom dia, Maritza. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com esse meu conhecimento sobre a origem emocional das dores do joelho dos nossos pacientes. Se vocês conhecem alguém que sente dor no joelho, ou se você conhece algum fisioterapeuta que gostaria de estar recebendo esse conteúdo, compartilhe aqui essa live. Vamos deixar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente pode, porque a gente pode estar transformando e ajudando a vida de alguém. Eu estou aqui disponibilizando do meu tempo, então você doe isso para alguém também, tá? Para que a gente possa juntos crescer, para que a gente possa juntos transformar a vida de mais pessoas. Vou deixar todos vocês irem trabalhar, porque a gente só teve a nossa live de café, que é para a gente estar abordando temas, lives rápidas, lives com conteúdo intenso e lives transformadoras. Eu espero vocês, então, na sexta-feira, às 7h15. E não deixem de entrar no grupo Power Physio, link na bio, para receber tanto o PDF com o resuminho dos conflitos emocionais de hoje, quanto o link da palestra de terça-feira, tá bom? Gente, um beijo grande, gratidão. Eu que agradeço vocês todas aqui e fiquem com Deus e nos vemos na sexta-feira daí. Um beijo grande.